Oi, pessoal. Então, dando continuidade, a gente vai começar a trabalhar com o primeiro elemento que tem capacidade de guardar a informação, que é o meu LED, tá? E eu vou colocar uma primeira estrutura aqui para a gente tentar entender o funcionamento dela. Legal? Então, ela é composta basicamente aqui de duas portas NOR, né? A priori, a gente vai pensar que é um funcionamento simples de se observar, mas que se trata de um circuito com realimentação. Legal? Então a gente vai tentar avaliar o que é que acontece com esse circuito ao longo do tempo. Então veja, aqui vamos supor nesse início, tá, que a gente tenha AB aqui e S1, S2. Depois a gente coloca os nomes corretos dessa saída, entrada e saída. Ou melhor, F1, F2, para não confundir muito. Tá legal? E aí o seguinte, para eu observar o comportamento desse circuito, se eu parasse e perguntasse, né? Qual o valor de F1? Se vocês, mesmo você sabendo o valor de A e B, fica claro que a gente não consegue determinar F1 apenas com o conhecimento de A e B. Tá? Então, ó, se A é 0 e B é 0, aí a gente tem o que, basicamente? 0 ou F2, aqui, né? E aqui eu teria 0 ou F1. Então, o F1 é 0 ou F2 e o F2 é 0 ou F1. A gente tem uma realimentação aí que não permite essa variação tão direta. Legal? Só que tem dois pontos aqui que a gente tem que considerar. O primeiro é que o sinal que se apresenta na saída da porta, ele leva um tempo para propagar e chegar na saída. Na entrada da porta, desculpa, ele passa um tempo para se propagar até a saída. Certo? Então, existe um sinal aqui F2 e esse valor de F2 ele demora um pouco para afetar a saída F1. Né? Ou seja, eu posso definir, né, minha tabela verdade como AB, né, e eu posso definir no primeiro momento, pelo menos, ó, um F1, um F1 prime, que é o F1 antes da propagação. Tá certo? E a partir daí eu posso tentar definir quem é F1 e quem é F2. Então, olha só como é que a gente vai observar isso aqui, né? Todas as variações possíveis, como a gente já está aí cansado de ver, né? 1, 0, 1, 1, 1, 0, e no final 1, 1 e 1, né? Ficou pequenininho aqui, mas tá dando aí pra gente, vai dar pra gente trabalhar. Legal? Então, note, eu tenho, esse aqui seria o que, basicamente, pessoal? Seriam valores que eu estou supondo para F1 prime. O F1 prime seria o F1 que está sendo apresentado aqui, tá certo? Imediatamente na entrada da porta. E a partir daí, então, eu consigo trabalhar e definir quem é F2, que vai servir como F2 prime, que eu vou lá e calculo novamente o F1 e assim por diante. Tá? Então, olha que interessante. Vamos supor que eu tenho A igual a 0, B igual a 0 e F1 prime, né? F1 na entrada da porta norte aqui de baixo, ele vale 0. Então, 0, eu tenho esse valor então que é 0 e esse aqui é 0 nesse instante, né? B é 0 e F1 prime é 0 e aqui eu tenho 0. Eu não tenho ainda qual é esse valor, tá? Porque eu tenho que calcular esse valor aqui para depois trazer para cá. Então, ó, 0 NOR 0 vai dar quanto? Vai dizer, dá 1. Né? 0, 1 dá 0, barrado, dá 1. Então, o 1, ele vai estar presente aqui, ó, é um fio, né? 0, 1, 1, barrado, 0. Menor, né? 0, NOR 1, dá 0. O 0, ele iria alterar esse 0 aqui, então ele passa a ser 0 ainda, né? Ele era 0, continua em 0. E aí, se você continuar fazendo esse tipo de alteração, né? Você vai verificar que, como não teve mudança nessa variável,
eu cheguei no estado estável, a gente chama, tudo bem? Então, para essa primeira situação aqui, ó, eu tive que F1 assumir o valor 0 e F2 assumir o valor 1, tá? Considerando que F1 era 0 no instante inicial, que é o F1 prime, tá? Então, olha só. Essa vai ser a forma que a gente vai estar trabalhando para analisar esses circuitos que possuem realimentação. A gente tem que supor na entrada qual o valor inicial dela. Então, ó, aqui novamente, ó, para o segundo caso, eu estou considerando A0, B0. E o F1 agora, ó, esse F1, eu estou considerando como 1. Legal? Lembrem, tá? Como é um fio, o fio a gente considera que está lá quase instantâneo, tá? Então, é o estado inicial lá de F1. A partir disso aqui, ó, eu já consigo avaliar qual é a saída dessa porta NOR. Um NOR 0 vai dar 0. Esse 0 vai estar presente aqui, ó. 0 NOR 0 deu 1. Esse 1, ó, aqui agora, né? Com essa propagação desse 0, o que era 1 continuou em 1. Então, esse cara aqui continuou em 1. Né? E, obviamente, como eu já avaliei isso aqui vai dar 0, que continua, isso aqui dá 1, e assim por diante. Então, para esse caso aqui, eu tenho F1, 1 e F2, 0. Certo? Então, lembrem, tá? São duas considerações, basicamente, que há uma propagação, que é uma coisa que existe realmente no mundo real, dentro da porta lógica, né? E que a gente conhece a priori uma das entradas, pelo menos, dela, para que nos permita fazer esse tipo de avaliação. Próximo caso, eu tenho A0, B1, e eu estou considerando F1 prime 0, tá? A mesma coisa está fazendo isso, tá certo, pessoal? Olha só, vamos tratar nesse caso aqui dessa forma. O 0 aqui, F1 prime, é o F1 na saída antes da propagação do sinal. Então, 0 NOR 1 vai dar 0, tá? 0. Esse 0 vai estar presente aqui, ó. 0 NOR 0 dá 1. Estão vendo? Então, esse 0 aqui, ó, depois de um instante de tempo que ele propagou para cá, transformou isso em 0, depois ele veio para cá, propagou novamente, ó. Ele vai transformar esse 0 aqui agora em 1. Né? Porque 0 NOR 0 deu 1. Então, esse 0, ele deixa de ser 0 agora e vem para 1. Legal? Então, agora eu faço 1 NOR 1. Isso aqui dá 0. Então, mesmo depois de um tempo, esse 0 continua em 0. E agora, se tem novamente o 0 para cá, 0 NOR 0, 1. Então, o que era 1 continuou em 1 e assim por diante. Então, eu cheguei no estado estável. Né? Então, tive uma pequena alteração aqui, tive instabilidade, né? Por instante de tempo. E depois cheguei no meu estado estável. E para esse caso, então, meu F1 ficou em 1 e o meu F2 ficou em 0. Né? E a gente vai continuar avaliando caso a caso. Então, vamos lá. Para o próximo caso, eu tenho que o meu A vale 0 e B1. Então, 0 e 1. E o meu F1 agora vale 1. Inicialmente, o F1 prime vale 1. O F1 antes da propagação do sinal. Então, nesse caso, 1 NOR 1 dá 0. Né? Esse 0 vai estar presente aqui. 0 NOR 0 dá 1. Então, ó, depois da propagação, esse 1 continua sendo 1. Né? E, obviamente, se eu continuar avaliando, 1 NOR 1 vai dar 0. 0 NOR 0 vai dar 1. E assim por diante. Então, já estou no estado estável. E aqui, ele convergiu para que valor? F1, 1 e F2, 0. Então, a gente fez até agora, ó, esses 4 valores aqui, né? Os 4 iniciais. Vamos continuar. No próximo caso, eu tenho que A vale 1, estou considerando, né? E B vale 0. E o meu F1 vale 0 inicialmente, né? 0. Tá? O que acontece aqui? 0 NOR 0, isso aqui vai dar 1. Esse 1 vai estar presente, então, aqui. 1 NOR 1 vai dar 0. Então, 0 continuou em 0. Como não tive alteração,
eu posso continuar fazendo esse fluxo e não vai ter alteração de valores. Então, já estou no estado estável. E o meu F1, então, ele foi para 0 e o meu F2 foi para 1. Certo? Próximo caso, a gente já está terminando, né? Próximo caso. A gente tem 1 no A, 0 no B. E o F1 agora eu considero ele como 1, inicialmente. Então, 0 no 1 vai dar 0, tá certo? Esse 0 ele vai estar presente aqui, né? 0 no 1 vai dar 0. Então, esse 1, ó, ele se transformou em 0, tá certo? O 0 vai estar presente agora aqui. Esse 1 se transformou em 0, né? 0 no 0 vai dar 1. Então, esse 0, depois de um instante de tempo, ó, ele está transformando para 1. Então, esse carinha aqui ele veio para 1 agora. 1 no 1, 0. Agora sim, ó, não tive mudança. Como eu não tive mudança, eu posso, ó, continuar fazendo, que esse cara aqui vai continuar em 1 e esse cara aqui em 0. Então, para esse caso aqui, o meu F1 ficou em 0 e o meu F2 ficou em 1. Legal? E aí eu tenho os dois últimos casos, que são casos especiais. Especiais por quê? Olha, pessoal, na verdade, estou fazendo tudo isso aqui, né, para mostrar para vocês que existe essa instabilidade inicial até que se convirja para um valor, tá? Mas a porta NOR, ela tem um fator dominante nas entradas, né? Existe um valor que ele domina os demais valores, que é o meu valor 1. No momento em que eu coloco 1 na minha entrada de uma NOR, essa saída já vai para 0. Né? É a mesma coisa. Quando eu tenho uma porta OR, se eu colocar 1 aqui, independente do valor que eu tenho aqui, ó, pode ser 0 ou 1. Né? Minha saída vai ser 1. Ela já é bem definida. Então, para esse caso aqui, olha, em que eu tenho 1 e 1, eu tenho nas saídas imediatamente 0 e 0. Tá? Então, para esses casos aqui, que eu vou deixar de vermelho, eu tenho 0, 0, 0 e 0, independente dos valores anteriores. Tá? Legal. Então, quem não entendeu, voltem o vídeo e tentem passar novamente, tá? É interessante que vocês vejam todo o procedimento. E aí, a gente começa a tentar trabalhar em quê? Ora, para trabalhar com esse circuito, é muito difícil que eu fique fazendo minha avaliação pensando quanto era o valor inicial dele. Então, o ideal para mim era que eu tivesse uma tabela verdade que fosse realizada dessa forma. F2, né? Então, eu considero apenas as entradas externas, né? Isso aqui seria o ideal para mim. E aí a gente vai tentar, então, transformar essa tabela nessa, tá? Então, observe. Essa primeira linha da tabela, ela está aqui, ó. Se observar. São as duas linhas em que A e B valem 0, tá? Agora, observe. O que acontece com F1 nesse caso? Ora, F1, ele continua igual. Na verdade, continua igual, tá? Então, olha, para esse caso aqui, o meu F1, ele continua igual ao F1 anterior. Vou colocar F1A, vamos chamar assim, por enquanto. Tá certo? F1A. Para 0,1, que são essas duas linhas, o que é que aconteceu com o F1 aqui? Ambos assumiram o valor 1. Para esse caso aqui, ó, o que é que eu tenho em F1? Ambos têm o valor 0. Tudo bem? Até aí, eu espero que esteja ficando tranquilo para vocês, tá? E aí, finalmente, ó, para esse último caso aqui, o meu F1 e F2, ó, que, como eu falei para vocês, né? Um circuito de memória, geralmente, ele tem que trabalhar como? Ele tem duas entradas e tem duas saídas. E essas aqui saídas, elas são complementares. Foi isso que eu coloquei, não foi? É algo interessante para mim, é algo que eu busco, é algo que se faz necessário na hora que eu estou trabalhando com circuitos digitais. Então, ó, se eu observar para isso aqui, ó, F1 e F2 é complementar,
é complementar, é complementar, é complementar, é complementar, é complementar, mas o que está aqui de vermelho, elas não são complementares. Então, para esse caso aqui, eu vou dizer que esse valor ele é proibido. Tá certo? É um valor aqui para mim que vai ser proibido. E aí, ó, para esse caso aqui, então, se você já define quem é F1, se você sabe que isso aqui é F1 e F2 é igual ao complemento de F1, ó, vocês podem observar, então, esse aqui passa a ser F1 barra. Então, ó, não preciso dessa coluna na minha tabela. Eu posso reduzi-la aqui, basicamente. Eu vou colocar agora no formato que a gente tem, né? AB. Vamos chamar então de um F qualquer, ou melhor, nós vamos usar a variável correta, Q, tá? É a variável que vocês vão encontrar na literatura. 00, 01, 10 e 11. 00, eu tenho o Q anterior, o valor passado, é o valor que eu considerei inicialmente. Quer dizer, se o elemento de memória armazenava 0, e as minhas entradas são 0, 0, na saída continua sendo 0. Se o elemento de memória armazenava 1, eu já estava armazenando 1, se eu tenho A e B aqui iguais a 0, ele continua sendo 1. Legal? Então, é igual que o valor anterior que estava nele. 0 e 1 sempre vai ser 1, então não depende do valor anterior. 1 e 0 vai ser 0, não depende do valor anterior. E o 1 e 1 é um valor que eu vou dizer que é proibido. Legal? Agora, A e B são nomes que não me dizem tanta coisa. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui é pensar em nomes que fiquem mais lógicos para mim, de forma que eu lembre facilmente o que é que ele faz, o que é que ele causa no meu circuito. E observe, para 0 e 0 continua no anterior, mas quando eu ativei apenas um deles, ó, eu tenho um comportamento específico. Tá? Então, note, nada melhor do que dizer, olha, quando eu aciono o A e o meu B está desativado, eu zerei o elemento de memória. Então, eu vou chamar isso aqui de R, para dizer que tem relacionado com o meu reset. Tá? E o meu B, se eu ativar o B e desativar o A, eu levo o elemento para 1. Então, eu vou chamar isso aqui de S, que vai ser de 7. Tá certo? Então, esse carinha aqui, no final das contas, nós temos a seguinte tabela. RS, Q, tá? 0 e 1. Né? Então, quando eu não seto, olha, nem R nem S, quando R e S estão desativados, eu mantenho o valor anterior. Ele funciona como elemento de memória. Guarda, mantém o mesmo valor. Se é 0 e 1, eu estou querendo setar o elemento de memória, ou seja, escrever 1 nele. Se eu tenho 1 e 0, eu estou querendo causar um reset, né? Zerar o elemento de memória. Se for 1 e 1, não faz sentido eu querer resetar e setar ao mesmo tempo. Então, de fato, tem lógica disso aqui ser um elemento, um estado proibido para esse caso. Tá? Então, esse primeiro elemento aqui, que a gente viu, né? Ele se chama de let RS. Tá? E a simbologia que vocês vão encontrar vai ser basicamente assim. Quadradinho, ó, RS, Q bar. E a tabela verdade dada pelo que eu tenho aqui à esquerda. Legal? Então, existem modelos usando NOR e modelos usando NEND, que eu vou deixar depois como um exercício para vocês.